Fala, turma da Escala, excelente dia, tarde ou noite, depende sempre da hora que você está vendo esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre as motivações pelas quais muitas vezes eu, você, mas as pessoas abrem negócios, se tornam empreendedores. Também como que isso acaba tendo impacto a longo prazo e também falar sobre algumas coisas que acontecem dentro de pequenos negócios e que é importante a gente ficar atento. Então, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu não sei nem o título que vai ser esse conteúdo aqui, mas levando em conta que o objetivo é gerar pelo menos 3 vídeos todas as semanas aqui no canal, no Laboratório da Escala, então estou aqui seguindo firme e forte. Bom, eu comecei o estudo do livro Mito do Empreendedor, comecei a leitura dele, automaticamente o estudo, né? Vou estudando, vou lendo e isso vai se tornando um pouco do estudo. E esses itens, essas coisas que eu quero comentar aqui, eles estão presentes nesse livro, tá? Então, primeira coisa, já se inscreve aqui, já se inscreve, dá aquele joinha bagatela pra gente. E vamos embora, bora falar sobre empreendedorismo, sobre erros, sobre contexto, sobre coisas que precisamos estar atentos no momento de empreender. Beleza? Primeira coisa que é um erro e que muitos empreendedores fazem, na verdade, a primeira informação, né? E que daí é um erro, é que a maioria dos empreendedores abrem negócios não porque querem ser empreendedores, mas na maior vez dos casos, a maior parte dos casos, o que acontece? Isso aconteceu comigo, eu vou contar rapidamente a minha história, para você, às vezes, ver se isso aconteceu com você também. Quando eu tinha 21 anos, mais ou menos, 22, por aí, não lembro agora a idade certinha, mas eu basicamente fazia estágio, então eu fiz engenharia, estudei engenharia, e na época eu estava fazendo estágio numa indústria química. E eu lembro, como se fosse hoje, teve uma tarde que primeira coisa que eu chegava todos os dias sempre era muito travado, né? Tinha que bater o cartão e eu nunca fui muito fã dessa questão, né? De ser tudo muito travado, tudo muito. Eu não podia ficar até mais tarde, não podia chegar mais cedo, então tinha essas travas, eu nunca gostei muito disso, mas beleza. Aí o ponto é o seguinte: um determinado dia, uma determinada tarde, eu estava andando da, pela planta da indústria. E basicamente eu parei, assim, é como se o tempo tivesse parado naquele momento, e eu vi os engenheiros passando. Então eu vi engenheiros passando de um lado, engenheiros do outro, pessoal trabalhando, pessoal mais operacional trabalhando, e eu olhei para tudo aquilo e falei, cara, isso aqui definitivamente não é a vida que eu quero ter. E daí me veio na cabeça, né, o fato de que muitas vezes na madrugada dava problema no processo de produção e o pessoal ligava para os engenheiros para resolver, às vezes o cara tinha que sair de madrugada da casa dele para lá, e daí meio que foi acumulando, né? Naquele momento, né, eu acho que deve ter sido, sei lá, 5 segundos, 10 segundos, mas parecia uma eternidade, porque tudo isso passou pela minha cabeça muito rápido. Eu vi as pessoas e parecia que elas estavam em câmera lenta, conversando, né? Mas eu olhava para a cara dela. Sabe quando às vezes está assistindo um filme? Não sei se eu não tenho nenhuma referência aqui agora para ajudar, mas sabe quando meio que a coisa está em câmera lenta e daí você olha e você vê a real expressão das pessoas? É aquele momento de extrema presença onde você consegue enxergar os mínimos detalhes daquilo que está acontecendo. Esse foi o que aconteceu comigo naquele dia. E esse foi um ponto onde instalou dentro de mim. Eu falei, cara, não faz sentido isso aqui para mim. Eu preciso fazer algo. Preciso buscar alguma coisa. Beleza. Então esse foi o meu estalo. E por que eu estou falando desse estalo? Porque o primeiro erro que geralmente acontece no momento em que uma pessoa vai abrir um negócio, e pode ter acontecido com você, aconteceu comigo lá no início, depois aconteceu de novo em outros negócios que eu tive, mas então errei algumas vezes nesse sentido. Mas às vezes pode ter acontecido com você, ou às vezes você ainda não abriu um negócio e pode estar acontecendo com você agora, que começar a ficar cansado do chefe, né, cansado do patrão, começar a olhar para o serviço que você faz, o trabalho que você faz e pensar, poxa, mas eu domino essa parte técnica aqui, eu sei fazer a coisa, então por que eu não abro uma coisa só minha, né, e passo a dar resultado para mim mesmo? Inclusive no livro ele usa um exemplo de uma fábrica de tortas, né, uma pequena fábrica de tortas,
Enfim. Então, primeiro erro que acontece é isso, é o estalo para abrir o negócio. Qual que é o erro? O erro é o estalo, a motivação ser essa. A motivação ser, sei fazer esse trabalho, logo porque eu não abro o meu próprio negócio disso aqui que eu estou fazendo, né? O estalo é tipo, cara, eu preciso me livrar do meu chefe, me livrar desse trabalho, eu não aguento mais. Então, esse não é o ideal, porque geralmente, quando a gente faz isso, e de novo, né, eu passei por isso, a gente acaba indo por um caminho que muitas vezes não é saudável. Então, falando de mim mesmo, os meus 2 primeiros anos empreendendo foi o caos, o caos. Eu lembro que eu era muito jovem e eu tinha um carro que eu gostava muito dele, e uma das coisas que eu tive que fazer, poucos meses depois que eu fui empreender, foi vender esse carro, abrir mão dele. Foi a primeira coisa que eu tive que fazer já no início. Porque deu errado, obviamente, né? Eu basicamente larguei uma certa estabilidade que eu tinha para empreender e eu só fui totalmente sem pensar nas consequências do que poderia acontecer naquele momento. Então, 6 meses depois, aproximadamente, eu tive que me livrar do meu carro, porque para ele não acabar virando uma dívida e virar um problema na minha vida. E daí troquei de carro, peguei outro, e continuei tendo problemas ali. Foi um ano, o primeiro ano da minha vida como empreendedor foi um só fracasso. Tudo errado, tudo deu errado. Tive pequenos momentos de sucesso, mas muito fracasso. Muitas coisas dando errado, eu fui totalmente emocionado, né, nessa atitude. Então, o primeiro erro e que você deveria evitar de fazer é esse, é abrir um novo negócio. Né? Às vezes você está no momento de abrir agora o primeiro, às vezes você já tem um negócio e vai abrir outro. Então, eu abri mais de um negócio do jeito errado. E às vezes você já passou por isso, né? Então, o primeiro ponto é esse, é não abrir o negócio do jeito errado. E isso acaba acarretando, muitas vezes, num seguinte problema. Quando a gente, no meu caso, acabou que não foi um problema muito técnico. Eu não abri um negócio que eu era técnico, né, em fazer. Então, entre aspas, sim, né, porque o negócio que eu abri era basicamente venda, né, então, como eu tinha trabalhado com vendas minha vida toda até aquele momento, minha vida toda não, mas pelo menos aí 70% da minha vida profissional naquele momento tinha sido vendas, então eu fui para vendas. Então, assim, na teoria, era técnico até o meu trabalho. Mas o que acontece? Muita gente abre um negócio daquilo que sabe fazer. Então, por exemplo, eu sou mecânico, logo abro uma mecânica. Sei fazer pão, logo abro uma padaria. Sei fazer torta, abro uma loja de torta. Sei cortar cabelo, abro uma barbearia. E por aí vai. Só que, por que isso é errado do ponto de vista de negócio? Porque quando a gente abre um negócio, a gente não abre o negócio para a gente trabalhar nesse negócio. Né? E essa é uma percepção que eu demorei para ter. E ainda hoje, para ser 100% honesto com você que está assistindo esse vídeo, ainda executo bastante do trabalho técnico do meu negócio. Então, ainda hoje, eu não tenho 100% do trabalho técnico sendo feito por outras pessoas. E isso decorre de um erro de ter aberto um negócio onde eu domino a área técnica. Então, o SX1, que é um produto que eu tenho hoje, que é a implementação de máquina de escala nas empresas, boa parte do conhecimento é meu. Então, isso, inclusive, é um erro que eu ainda está ocorrendo. Né? Então, estou sendo 100% honesto, não tenho que mentir. Então, essa jornada que eu estou comentando aqui, inclusive, é uma jornada minha, pessoal, de ajuste, de correção, de melhoria, de enxergar negócio do jeito mais correto. Então, tenho negócios que eu não tenho esse trabalho técnico. Então, por exemplo, eu sou fundador da Event Tickets, que eu não tenho esse papel técnico. Então, foi um negócio que eu abri inicialmente do jeito correto. Em paralelo, eu tenho a X1, que é um produto que depende boa parte do meu conhecimento técnico. Aí eu tenho outro, que é a X8, que depende também bastante de mim, mas já depende bem menos. Então, a gente vai se ajustando e vai melhorando conforme a gente aprende, beleza? Então, o primeiro erro é esse. E daí, o que acontece? Muitas vezes, pelo fato da gente trabalhar, iniciar um negócio que somos técnicos nele, então, como eu comentei, mecânica abre mecânica, barbeiro abre barbearia, assim por diante, o que acontece? Muitas vezes, você fica muito focado na parte técnica, e daí qual que é o problema?
você não consegue ter tempo de tornar o seu negócio um negócio melhor, inovar nele, trazer novas coisas, porque você está muito ocupado executando. Então, agora falando, por exemplo, da minha família, né? A minha família é uma família empreendedora. Então, o meu avô, ele abriu uma loja muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, acho que quase 40 anos, e ele sempre trabalhou na loja. Então ele sempre trabalhou fazendo as compras da loja, trabalhou vendendo, trabalhou organizando, trabalhou atendendo. E qual o problema disso? Quando você está muito imerso no negócio, você não tem tempo de inovar, de pensar, de criar estratégias, de fazer o trabalho do empreendedor. Então, eu vou fazer um outro vídeo onde eu vou falar das 3 personalidades que todo empreendedor tem que ter dentro dele, né? Ou deixa eu corrigir, todo empresário tem que ter dentro dele, que é o empreendedor, o técnico e o administrador. Então, quando a gente é muito técnico, a gente não deixa essas outras personalidades aparecerem, e o fato de não deixar faz com que a gente não consiga ter um negócio mais inovador e um negócio mais sustentável e lucrativo. E muitas vezes é um negócio que quase que escraviza o nosso tempo, ok? Então, eu passei pouco por isso, mas passei e passo, né? É pouco porque o negócio, por mais que tenha dependências minhas, ainda é muito pouco, né? Comparado ao que, por exemplo, eu vi minha família passar por muito tempo. Beleza? Então, o segundo erro é esse. O segundo erro é não se adaptar. Existe dentro do livro, ele fala de uma revolução turnkey, né? Que é uma revolução de virada de chave, que é o momento onde as coisas mudam nos negócios, no mundo dos negócios. E quando isso acontece, as empresas precisam estar atentas a fazer essa mudança. Então, por exemplo, prático. Então, há pouco tempo atrás, a gente teve uma mudança de comportamento das pessoas, né? Então, a gente teve aí o início do Facebook, depois do Instagram. Então, as pessoas elas começaram a utilizar essas plataformas para olhar produtos, né? E encontrar produtos. Então, as lojas, vou falar, por exemplo, minha família, ela não se adaptou a isso. Então, teve um baita de um problema, porque muitas lojas se adaptam a isso, o cliente começa a comprar online, começa a ver online e ir na loja, e as pessoas que não se adaptam vão ficando para trás e vão morrendo, beleza? Só que isso acontece nesse momento que a gente está da tecnologia, isso tem acontecido mais rápido e vai acontecer mais rápido ainda. Então, quando a gente fala de uso de inteligência artificial, por exemplo, vou dar um exemplo prático. O SX1 hoje é um programa de implementação de máquina de escala. Quando a gente fala de IA, e a IA ela chegou e está mudando o mundo dos negócios, eu já tenho aqui uma segmentação. Então, eu tenho empresas que fazem, por exemplo, fazem implementação de funil, que é um pedaço, né, das 4 etapas que a gente faz na X1, mas tem lá o funil, que são agências de marketing, por exemplo, que geram demanda, né? Então, eu tenho um monte de agência de marketing fazendo tudo igual ainda. E aqui não. Aqui eu, por exemplo, consegui trazer a IA para fazer produção em massa das coisas, sem precisar ter uma equipe imensa. Então, a gente vai se adaptando. Então, o segundo erro é não estar atento às mudanças que estão acontecendo no mercado, porque não estar atento a isso não faz com que você não torne o seu negócio mais ágil e mais inovador. E os negócios, eles têm que ficar cada vez mais ágeis e inovadores, porque isso, na prática, vai reduzindo o custo, vai aumentando margem e assim por diante. Terceiro ponto, que daí não é um erro, mas é uma informação importante, né? Que dentro dessas revoluções turnkey, virada de chave, como o livro menciona, a gente tem uma coisa chamada processo de desenvolvimento de negócio. E o que é isso? É basicamente um processo onde a gente vai, literalmente é isso, né? Um processo que desenvolve o negócio. E esse processo é uma máquina de desenvolvimento que a gente constrói dentro da empresa para que a empresa se autodesenvolva. Nesse ponto aqui, eu não consigo dar um exemplo muito prático, porque, de fato e de verdade, eu estou nesse processo de desenvolvimento disso no SX1, por exemplo. Então, dentro do SX1, eu não tenho isso montado para trazer aqui para vocês e mostrar como que eu fiz. Estou fazendo. Então, o objetivo é para que, aproximadamente ali na metade de novembro, que é a nossa meta, é a gente ter isso 100% implementado. Aí, beleza, daí eu vou fazer um vídeo para explicar como que eu fiz, para não ficar naquela pegada de como fazer, né? E daí eu nunca fiz e daí é complicado. Então, o terceiro ponto que o livro menciona é esse processo de desenvolvimento de negócios que é importantíssimo na construção de uma empresa. Então,
Eu vou falar aqui como que eu estou fazendo, tá? Então não é como eu fiz, porque eu ainda porque eu estou fazendo no momento, ok? Então o que eu fiz? Bom, então tem a Scale tem alguns produtos, beleza? O SX1, ele é quase uma empresa dentro da empresa, porque ele é uma operação inteira que acontece. E no SX1, eu comecei a perceber que eu tenho que dedicar muito tempo à execução do SX1 para entregar excelência para os meus clientes. Comecei a perceber que para fazer meus clientes dobrarem, quadruplicarem os resultados de venda, eu precisava estar muito imerso. Só que, ao mesmo tempo, essa imersão minha tem muito a ver com o meu conhecimento, e metodologias e tudo que eu aprendi na minha jornada como empreendedor, enfim, como gestor de empresa, enfim, participando de projetos e tudo mais. Beleza. Só que eu percebi que tudo que eu faço, eu sempre executo o mesmo passo a passo. Sempre o mesmo passo a passo. Que é uma metodologia, que é a metodologia da Scale, né? Que é os 4 pilares que eu comento, que estão lá no X8. Aí, o que eu fiz, né? Eu basicamente tirei tudo isso da minha cabeça, coloquei tudo isso num papel, num mapa mental, na verdade, para ser mais específico. Coloquei tudo no mapa mental e criei basicamente um plano de implementação, um plano de construção de processos do desenvolvimento do negócio para que, ao fim de 12 semanas, que é o período, né, dessa meta, eu possa ter uma pessoa que eu contrate para X1 e ele execute exatamente aquilo que eu estou executando. Por que, Ale? Porque eu como empreendedor, não devo ficar focado na mão na massa do negócio, beleza? Nós que temos aí, às vezes, um know-how em alguma área, quanto mais a gente consegue pensar, né, quanto mais tempo temos de pensamento, normalmente a gente consegue produzir muito mais resultado. Então, isso é uma jornada que eu estou vivendo agora. Então, o que eu fiz? Eu tirei tudo da minha cabeça, coloquei no mapa mental, depois eu peguei esse mapa mental e criei todas as ações necessárias para que cada coisa fosse finalizada. Então, no mapa mental tem lá, por exemplo, geração de alta demanda, que é um dos pilares da implementação. Então, para gerar alta demanda em qualquer negócio, existe um método, existe um processo de experimentação de canais, processo de experimentação de criativos, processo de sprint semanal, né, de revisão e validação de novas hipóteses. Então, esse processo estava na minha cabeça, basicamente coloquei no mapa mental, criei esse processo, e nesse momento a gente está desenvolvendo isso para que isso se transforme nisso aqui que eu acabei de comentar, que é um processo de desenvolvimento de negócio. Por que eu estou falando isso? Porque se você tem um negócio que às vezes você é técnico e você tem uma metodologia, alguma coisa que precisa ser aplicada, então vamos pegar aqui a produção de um pão. Vamos supor que você é padeiro, você sabe fazer pão, abriu uma padaria e você é o padeiro da sua padaria, certo? Então isso aqui se aplica para qualquer negócio, tá? Aqui no meu caso eu falei de implementação de máquina de escala, que nada mais é do que o padeiro da minha padaria, beleza? Então hoje sou o padeiro da minha padaria. Daí eu tenho as pessoas que estão ao redor, que, por exemplo, sei lá, tenho gente que amassa o pão, tenho gente que tempera e etc. Mas o padeiro sou eu, nesse momento, dentro do SX1, beleza? Às vezes no seu negócio você é o padeiro da sua própria padaria. Então, nesse momento, o que seria criar esse processo? Basicamente, você transformar, pegar aquilo que está na tua cabeça e colocar isso no papel, né? Para que outro padeiro possa assumir a produção do pão da sua padaria e você possa ser dono da padaria, beleza? Quarto ponto que é importantíssimo é o seguinte: esse processo ele pode ser aplicado a qualquer negócio. E qual que é o ponto? Para que a gente aplica isso? Por que a gente faz isso? Porque por mais que a gente abra o negócio muitas vezes com o pensamento errado, que é um pensamento mais de fuga daquilo que está acontecendo, do que necessariamente de realmente abrir um negócio, no final, nesse momento, se você já tem um negócio, você tem um negócio, certo? E daí, nesse momento, a ideia é, poxa, agora vamos transformar ele num negócio, beleza? Vamos transformar ele num negócio. Então, e para transformar ele num negócio, a gente precisa aplicar esse modelo para que exista previsibilidade, controle e gere resultado, beleza? Então, aqui hoje, esse conteúdo não tem a ver com os 4 pilares que eu implemento. Porque os 4 pilares que eu implemento é geração de demanda, conversão, né, de escala, uma conversão agressiva para gerar escala, tecnologias e rotinas, certo?
veja que dos pilares que eu implemento, isso aqui são pilares para fazer um negócio crescer. Só que existe um passo aqui que é muito importante, que é esse passo que eu estou comentando, que é o passo de transformar, de pegar essa padaria e transformar ela mais num negócio, e você deixar de ser o padeiro. Então, inclusive é um estudo que eu tenho feito, porque eu vejo que isso acontece em muitas empresas que fazem mentoria comigo, às vezes que fazem parte de algum grupo que eu estou dentro, e eu vejo que é uma necessidade, porque a maioria dos empreendedores fazem isso, abrem negócio do jeito errado. Eu já fiz isso, você não sei se fez, talvez já tenha feito, mas esses são os pontos iniciais aí que eu queria comentar. Primeiro erro, o modelo como abre negócio. Segundo erro, não se adaptar, né? Ficar preso ao passado ou à parte técnica e não conseguir se adaptar. Terceiro, não ter um processo de desenvolvimento implementado. E quarto, não ter previsibilidade, não ter controle, não ter resultados que realmente fazem com que o negócio cresça. Fechou? O que vai fazer o seu negócio crescer muitas vezes é você transformar ele num negócio, que realmente gere previsibilidade, gere resultado e você consiga ter mais tempo para pensar no seu negócio e automaticamente com isso você vai ter mais tempo para sua família, que inclusive é um dos motivos pelos quais eu comecei a entender melhor como que eu poderia fazer esse tipo de implementação no SX1, que hoje é o produto, é o negócio que mais toma tempo, né, da minha agenda. Turma, basicamente é isso. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Depois deixa nos comentários aqui o que você achou desse conteúdo, se você está vivendo alguma dessas fases e, se inscreve no canal, ajuda a gente, bora fazer esse canal chegar a muitos empreendedores. Lembrando que essa é a nossa missão, ajudar empreendedores a escalar os seus negócios e mudar, né? Conseguir gerar um impacto no Brasil, mudando um pouco do Brasil através do empreendedorismo, dos negócios, dos pequenos negócios. Tamo junto? Bora escalar, bora para action. É nóis.